Amém. Meus amados, Gálatas, a partir do versículo 7, capítulo 3, a partir do versículo 7, onde está escrito o seguinte: estejam certos, ou tenham certeza, tenham convicção, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificará os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverá. Ele cita a lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, também citando a lei. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Meus amados, tem uma coisa que pesa sobre todos nós, tendo nós consciência disso ou não, que se chama legado. Todos nós carregamos um legado, uma herança cultural, uma herança psicológica, uma herança espiritual, uma herança material. Isso tudo forma um legado. Eu sempre fico sentido, porque nós aqui no Brasil temos uma carência de ter um legado poderoso que nos fortaleça como brasileiros, né? Nós somos tão fracos nesse sentido. Nós temos uma história muito controversa, muito disputada, e não aprendemos a ter aquele orgulho bom, se é que há orgulho bom, não tem outra definição agora, mas aquela alegria, aquela honra de olhar para a nossa história e isso fortalecer a nossa estima, né? Pelo contrário, a gente aprendeu a olhar para os nossos colonizadores portugueses e ver neles idiotas, burros, atrapalhados, covardes, exploradores. Olhar para os povos nativos, os índios, e também ver pessoas de pouca valia, muitas vezes preguiçosos, passivos. Olhar para a nossa história negra também e não se orgulhar dela e não tirar dela algo que nos fortaleça. Então, a gente construiu no Brasil aquilo que Nelson Rodrigues consagrou como complexo de vira-lata. Aquela sensação de que sempre o que vem de fora é melhor, né? Nelson Rodrigues falava assim que o brasileiro é o Narciso às avessas, né? O Narciso sempre acha que ele é melhor, o brasileiro sempre acha que ele é pior em tudo. Tudo o que vem de fora é melhor, o que está fora é melhor, né? E ele fala assim que não há nada em nossa história que nos inspire a autoestima. Isso é triste. Porque assim, outros países também têm histórias controversas, só que eles aprenderam a construir ídolos, a construir ícones, não que a gente tenha construído, não construir heróis, né, que os fortaleçam. Por exemplo, a história americana, América do Norte, Estados Unidos, ela é muito controversa também, mas eles são muito mais pactuados em exaltar seus heróis. Então eles têm aquele sentimento americano de poder, aquele legado forte, né, americano. Nós não temos isso. Nós, brasileiros, isso não é uma coisa nossa. Um ou outro pode ter, mas não tem. Ontem mesmo na Escola de Maria, teve um momento que cantou hino nacional. E eu fiquei dando uma olhada assim na galera. Ouviram?
Se fosse nos Estados Unidos, era outra postura, outro sentimento, outra reverência ao hino, a maneira como eles cantam, que eles pensam a história. A cada quilômetro que você anda lá tem uma bandeira bem grande, é outro sentimento. E pastor, a sua ideia é que a gente construa mais patriotismo, que a gente construa esse legado brasileiro mais positivo, que a gente construa mais Dom Pedro I ou Zumbi dos Palmares? Não é sobre isso. Eu quero te falar que existe um legado para nós que é mais poderoso do que o brasileiro, mais poderoso do que o americano. Legado que George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King, por mais que fizeram coisas interessantes para o seu país, não podem deixar para os americanos. Há um legado chamado o legado de Abraão. E esse deveria ser o principal legado do nosso coração crente. Lógico, o grande legado que nós temos é o legado de Cristo, de filhos de Deus. Mas tem que entender que Jesus aponta para Abraão também, como pai da fé, e nos convida nos evangelhos e nas cartas apostólicas a nos enxergarmos como filhos de Abraão, como nós lemos agora em Gálatas capítulo 3. Esse é um legado poderosíssimo, do qual os judeus se orgulharam muito e ainda muitos se orgulham, e ajudou muito eles em muitos aspectos mentais. A mentalidade judaica está muito ligada a esse legado de Abraão. E é Abraão especificamente, não é Davi, não é Moisés, é Abraão, e você vai entender por quê. Inclusive isso era tão forte nos judeus que eles usavam isso contra Jesus. Em João capítulo 8, por exemplo, eles estão discutindo com o Senhor e eles falam: não, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus fala: não, vocês não são filhos de Abraão de verdade, porque se fossem filhos de Abraão de verdade, vocês se comportariam como Abraão, que creu no Senhor. Se fossem de fato filhos de Abraão, vocês creriam em mim. E ele fala em João 8,56: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Abraão, em algum momento da história dele, gente, ele viu o futuro. E ele viu o grande descendente dele, que era Jesus. É interessante isso, né? Porque Deus já estava abençoando Abraão, mas em Gênesis 15, Abraão tem uma crise de fé ali. E a crise de fé dele está justamente ligada a não ter uma herança, a não ter para quem deixar o seu legado. Ele fala: Senhor, não adianta o Senhor me dar muita coisa, eu não tenho para quem deixar o meu legado. Aí o Senhor fala: fica, Abraão, vem cá fora, filho, olha para os céus, tenta contar as estrelas. Você consegue? Imagina ele falando: não, Senhor, não consigo. Pois assim será a tua descendência. E espiritualmente nós somos uma dessas estrelas. Você é uma dessas estrelas que Abraão contemplou. Eu não sei se foi naquele momento que ele viu Jesus, ou se foi em Gênesis 17, ou se foi em Gênesis 18, quando estava nos carvalhais de Manre, que ele recebeu o Senhor com 2 anjos, ou se foi em Gênesis 22, quando ele subia para sacrificar Isaac. Mas em algum momento ele olhou para o futuro, ele viu a concretização de toda a promessa em Jesus. Ele viu o descendente perfeito, concretizando toda a promessa que havia sobre a vida dele. E esse é Jesus. É interessante que em Oséias 11, está escrito assim: do Egito chamei meu filho, mas ele não quis vir, ele não me ouviu. Aí em Mateus 2,14, Mateus fala sobre a ida de Jesus para o Egito quando era criança e a volta quando Herodes Grande morre. E ele fala assim: para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei meu filho. Mas peraí, esse filho de Oséias 11 é Israel. Mas em Mateus 2, esse filho é Jesus. Por quê? Porque é em Jesus que se cumpre a promessa de Israel plenamente. Presta atenção. E nós somos ligados a Jesus, que é a mais plena revelação da descendência de Abraão, do Israel de Deus. Então nós somos pela fé Israel de Deus, nós somos pela fé descendência de Abraão. Você entende?
E é isso que Paulo construiu no texto que nós lemos em Gálatas 3, vocês leram? Abraão é o pai de todos os que creem. Abraão é o pai dos crentes. Ele escreve para Gálatas, para o pessoal que não era judeu. A bênção chegou nos gentios. O legado de Abraão chegou nos gentios. A mesma coisa Paulo desenvolve em Romanos 4, do 11 ao 16. Depois lê em casa. Que Abraão é o pai de todos os que creem. Quer judeus, quer gentios. Ele fala quer circuncisos, quer incircuncisos. Quem crê é filho de Abraão pela fé. Em Mateus 8, depois que ele vê um centurião romano, italiano, demonstrar uma fé extraordinária, dizendo ao Senhor que ele não precisaria ir presencialmente na casa dele, mas poderia mandar uma palavra que de longe o servo seria curado. Quando Jesus vê essa fé, ele diz: uau, que fé! Nem em Israel eu vi uma fé dessa, pois eu digo a vocês que muitos virão do Oriente. O Oriente de Israel é Japão, é China, Coreia, Austrália. Muitos virão do Ocidente, Europa, América, Brasil, Salvador. E se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Preste atenção. Talvez você não possa passar a eternidade com seus parentes. Talvez a gente na eternidade não encontre Dom Pedro I. Talvez o americano não encontre Abraham Lincoln. Talvez não encontremos Zumbi dos Palmares, não sei. Mas certamente sentaremos numa mesa, isso fala de ser família, com os nossos mais preciosos ascendentes. Toque alguém e diga assim: você é de Abraão, meu amigo. Essa é a sua descendência. É com ele, com Isaac, aleluia, meu Deus, eu não posso. Eu vou. Me prepara, Jesus, para esse dia, né? Prepara a minha mente. Tem que estar preparado, meu Deus. Como eu sonho com isso. Em conhecer Jesus face a face. E conhecer a minha família da fé. Gente, nós somos filhos de Abraão pela fé. Eu não sei se você pensa nisso, eu penso nisso todos os dias. Muito mais do que eu sou brasileiro, do que eu sou baiano, eu gosto de ser baiano. Onde eu vou, eu gosto de falar que sou baiano. Estava agora lá em Paraná, uma semana lá. Bota aí, Diogo Baiano. Tem que honrar nossa Bahia. Salteropolitano. Mas muito mais do que isso, é carregar o legado de ser filho de Abraão. Todo dia eu chego para minha filha é meio tímida assim, como eu também sou naturalmente. Bota a mão na cabeça dela, chegando na escola, fala: eita, não se intimide, não tenha medo, não. Você é filha de Abraão. Todo dia eu falo isso para ela. Mas por que, pastor? Para que isso? O que significa isso? Você vai entender já. É importante que você compreenda, meus amados, que o chamado de Abraão é um chamado muito específico. E por isso que é importante entender que o legado é de Abraão. Abraão, ele foi chamado para uma promessa futura, mas o chamado inicial dele é de desapego total. Se eu pudesse resumir o legado de Abraão em uma palavra, seria fé. Mas em duas, seria fé e desapego. Abraão é quase um propagandista da OLX. Preste atenção, e olha como isso é poderoso. Abraão, ele é um peregrino. Ele tem uma promessa futura que ele não vai usufruir. Ele não vai parar, ele não vai se fixar em lugar nenhum. Ele tem uma promessa futura. E ele vai peregrinar. Ele não sabe muito bem para onde vai, ele sabe quem vai com ele. Isso é Abraão. Sai da tua terra, desconstrói tudo, larga tudo, deixa a terra, deixa parentes, olha, desconstrói, desapega, desconstrói toda herança que você tem, terra, parentela, ligações mais profundas, e vem para onde, Senhor? Para onde eu vou te mostrar. Em Hebreus 11:8 fala que ele partiu sem saber para onde ia. E é isso que tem que ser desenvolvido no coração do crente.
Pedro, em 1 Pedro 3, desenvolve que os crentes são descendentes de Abraão e de Sara. É bonitinho, eu vou colocar Sara também. Vocês, mulheres, são filhas de Sara pela fé. Mas você vê a carta de Pedro é toda trabalhando a ideia de crente como peregrino. No primeiro versículo ele fala isso: vocês são peregrinos. 1 Pedro 2,11, vocês são estrangeiros e peregrinos. No 3 ele fala, vocês caminham por uma promessa que está guardada no céu. Caminham desapegados da terra, com os olhos no céu. Paulo diz em Filipenses 3,20 que a nossa cidadania é celestial. Nossa pátria, gente, eu não sei se isso já entrou no seu coração. Nossa pátria é celestial. Esse é o legado mais profundo. É isso que nós somos. Somos peregrinos na terra e por isso celestiais, e por isso peregrinos na terra, e nós caminhamos totalmente desapegados. A palavra é: sai da tua terra, larga tudo, larga o parente se for necessário, e venha caminhar comigo. Mas eu não estou mandando aqui ninguém largar parente não, viu gente? Nem se anime, viu? A gente vai dar para confirmação, pastor. Eu estou dizendo que o chamado da fé é um chamado para uma construção onde nada é mais fundamental do que Deus na sua vida, do que a palavra de Deus, do que o chamado de Deus, do que o direcionamento de Deus. O filho de Abraão, a filha de Abraão, quem tem esse legado, olha que interessante, porque realmente legado é algo que nos apega a coisas ou pessoas. Já percebeu? Ah, eu tenho um legado do meu pai. Qual é o legado? Eu tenho que cuidar dessa empresa, eu tenho que cuidar dessa fazenda, essa casa aqui é uma herança da minha avó, eu tenho que ficar aqui. O legado é algo que nos apega. Mas o legado de Abraão, ele é inverso, e por isso que a gente tem que entender ele. Ele nos desapega. Você não está preso mais a nada. Isso não quer dizer que você não vai amar. Isso não quer dizer que você não vai cuidar. Pelo contrário, você vai amar ainda mais. Porque o seu fundamento não é um amor idólatra a ninguém. O seu fundamento é o Senhor. Às vezes tem meu marido assim: ó, pastor, minha mulher está amando mais Jesus do que a mim. Graças a Deus por isso, meu amado. Se ela ama Jesus, o padrão dele é altíssimo. Ele vai pedir dela coisas que você nem pode, nem sabe pedir. Se eu amo Jesus, Ele manda eu dar a minha vida pela minha esposa. E eu amo ela mais, eu amo minha família mais. Mas eu desconstruo qualquer idolatria. O chamado de Abraão é tão profundo que tem uma hora que Deus pede a ele quem, gente? Isaque, o menino da promessa. O menino que ele sonhou. O menino que Deus deu a ele. Por quem ele esperou 25 anos. Deus fala: me dá. Eita. Sabe por quê? Você vai amar, mas você não vai idolatrar. Quem anda pela fé não estabelece idolatrias. Ele não se apega a nada como o seu fôlego de vida. Ele não tem o complexo do Smigol, né? Precioso, né? Ele não tem isso. Nem Isaac, nem ninguém, nem minha mulher, nem o marido, nem ninguém. É outro tipo de construção mental. Você tem que ter muito cuidado, porque o mundo, ele ensina um amor idólatra. Né? O amor que o mundo ensina é fofo, é lindo, mas é idólatra. Na fase da paixão, é lindo. Mas quando passa, fica essa idolatria que tem consequências graves. Aí a pessoa vai terminar, quer se matar, quer matar o outro. Surta. Porque, lógico, se ele aprendeu que você é minha amada, o ar que eu respiro. Lógico, meu filho. Se eu estou perdendo o ar que eu respiro, eu não posso perder. Você entende? Então a construção da fé
Eu amo, e amo ainda mais, porque esse amor idólatra é um amor, na verdade, egocêntrico, é um amor manipulador, é um amor possessivo, é um amor que arde em ciúmes. Então não é o amor de 1 Coríntios 13 que não arde em ciúmes. Amor manipulador não é o amor de verdade. Então eu desconstruo toda essa idolatria, não me apego mais a nada, me apego ao Senhor e sirvo tudo e todos. Abraão é aquele que não está apegado a nada e nem a ninguém, mas serve a tudo e a todos. Abençoa. Ele abençoa todos que cruzam o seu caminho. Onde o homem chega, ele é uma bênção. Para quem ele chega, ele é uma bênção. Onde ele chega, a promessa é essa: eu vou te abençoar e em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele não se apega. E se ele não se apega, o que acontece? Ele não briga muito. Essa é uma característica de quem tem esse legado. Quem tem um legado que não é da fé é apegado e briguento. Quem tem o legado da fé, ele não briga. Por quê? Porque ele não precisa brigar, porque a bênção não está numa coisa, a bênção está na vida dele. É Abraão chegando em Gênesis 13. Ele ama Ló. Ele ama Ló, mas ele discerne que não deveria estar caminhando tão perto de Ló. Às vezes você é uma pessoa, mas você discerne que não deveria estar tão grudado, sabe? Não consigo, até onde ele vai ter que ir. Não, para, meu irmão. Às vezes Deus tem para você um outro caminho, um outro projeto que não cabe a essa pessoa. Mas eu amo tanto, eu sei. Você tem que amar mais o Senhor. Amém, gente? E ele discerne que não dá para andar grudado com Ló. E fala: meu filho, eu lhe amo. Tanto que ele ama Ló, que gente, que depois, logo depois, capítulo seguinte, ele vai entrar numa guerra contra 4 reinos para salvar Ló. Ele ama Ló. Tanto ele ama Ló, que Gênesis 18, ele vai interceder fervorosamente por Ló, gente, que ele não quer que Ló morra em Sodoma. Mesmo assim, ele não vai andar grudadinho. Você entende? Que amar nem sempre é andar grudadinho. Nem sempre é apegar e dizer: não, eu tenho que andar. Não. Você lá e eu cá. Eu lhe amo, mas eu não posso andar grudado em você. E é interessante que no momento em que ele vai decidir separar de Ló, ele fala assim para Ló: escolhe para onde você quer ir. Gente, Ló é mais jovem. Quem deveria escolher é Abraão. Abrão ainda naquele momento. Eu vou falar Abraão para não ficar Abraão. Mas Abraão diz: não preciso escolher. Escolhe você, filho. Sabe o quê? Quem tem que se preocupar com o lugar é você. Eu não. Eu tenho outra vida. Eu tenho outro estilo de vida. Eu tenho outra mentalidade. Eu tenho uma bênção que é perene sobre a minha vida, que é constante, que independe do lugar onde eu esteja. Quem tem o legado de Abraão, ele entende que ele não tem que se apegar a algo, a um lugar, para ser: não, se eu morasse em São Paulo, se eu morasse nos Estados Unidos também, esse país porcaria aqui, quem é que vai para frente? Oh, meu amado, não existe isso. Você, aonde chega, não só é abençoado, como é um abençoador. A promessa para quem é da fé é Isaías 58. Aonde você estiver, até no deserto, vira um manancial. Onde você chega, aleluia, as coisas vão dar certo. Lembra quando a gente chegou para ter igreja na Barra e antes de começar a igreja tinha um histórico. E naquele mesmo imóvel eu já tinha fechado 3 ou 4 igrejas naquele imóvel. E o bairro era famoso como o bairro em que igrejas não avançavam e não prosperavam. Mas eu já cheguei com essa mentalidade, graças a Deus. Isso não importa. Pode ser qualquer lugar. Se Deus está nos mandando, o lugar obedece à palavra de Deus. A terra seca vira manancial. Porque não é sobre um lugar, não é sobre um cargo, não é sobre uma pessoa. É sobre o Senhor que está conosco. E quem disse a Josué: eu serei contigo por onde quer que tu andares.
Então esse legado nos faz ficar, sabe, menos briguento. E Abraão não briga com Ló, diz: Ló, vai, porque estava tendo briga que ele quer separar. Não quero briga. Presta atenção. O crente, ele evita brigas desnecessárias, ele foge de contenda. Você vai ver muito isso em Isaac, que recebe a bênção de Abraão. É interessante que Gênesis 25:11 fala assim: e morrendo Abraão, Deus abençoou Isaac, mostrando que aquela bênção era realmente uma herança. Morre um e vem sobre o outro. E assim que a bênção vem sobre Isaac, ele se levanta de Berlaí Roi, onde ele morava há anos, e começa o quê? A peregrinar. Quando a bênção chega, você perde o medo de caminhar. Se desapega. Para onde Deus te mandar, você vai. Você muda de carreira, você muda de caminho, você muda. Só não larga a esposa porque Deus mandou você ficar com ela, amém, gente? Nem o marido, amém? Deus nunca mandou Abraão largar Sara, pelo contrário. Inventaram lá de volta, é com Sara, meu filho, a sua bênção. Depois assista a pregação, não há Abraão sem Sara, está no YouTube. Mas você percebe que não há mais medo, e Isaac se levanta e começa a caminhar. É interessante que quando ele chega em Gerar, terra dos filisteus, ele prospera em tempo de fome, todo mundo em crise, mas Deus abençoa a vida dele. E fala assim: porque Deus o abençoava. Irmão, se Deus abrir a porta, ninguém fecha, meu amado, não tem isso. Creia nisso. Para não, porque esse contexto, esse tempo, essa crise, esse governo, para com isso. O seu Senhor é maior do que tudo e todos. E te chama para ser uma bênção nesse tempo, para glorificar o nome dele nesse tempo, nesse contexto. Isaac, em tempo de fome, Isaac está prosperando. Aí ele fala que os filisteus tiveram inveja dele. Gênesis 26. E brigam com ele. O que é que ele faz? Larga tudo. Deixa tudo para os filisteus. Aí ele começa a caminhar para o deserto. Cava um poço. Lá vem os filisteus. Não, esse poço também é nosso. Só para acabar de cavar. É nosso. Vocês querem, Bion? Fiquem. Eu não me apego a nada. Fica para vocês. E ele coloca um nome no poço. Ele chama de Ezeque. Porque ele batiza um poço que ele não vai ficar. Porque aquilo ali é um ato profético. Isso aqui significa, Ezeque significa contenda. Eu não quero contenda na minha vida. Contenda eu deixo para trás. Não vale a pena ficar bebendo da água da contenda. Eu não quero isso. Eu quero shalom na minha vida, meu amado. Quero paz. Aí ele caminha mais para frente. Tem outro poço. Ele cava outro poço. Filisteu de novo em cima dele. É nosso, mas eu acabei de cavar, é nosso também. Tá, vocês querem? Fiquem para vocês. Eu abençoo vocês, eu dou para vocês. Mas o nome é Sitna, inimizade. E eu digo, não, eu deixo a inimizade para trás na minha vida. E o homem continua caminhando, cava um terceiro poço e dá água de novo. Aí o texto fala que os filisteus não foram mais brigar com ele, cansaram. E eu vou lhe dizer uma coisa, vão cansar de te perseguir quando você começar a andar como Abraão andou. Se você for briguento, problemático, apegado, se você for Smigol, vamos colocar aqui, Smigol versus Abraão. Se você for Smigol na vida, agarrado, sabe, com medo de perder as coisas, você vai brigar a vida toda. Mas se você for abraâmico, tivesse legado no seu coração, você vai entregando, ó, você vai deixando, e a bênção vai te acompanhando. E chega uma hora que as pessoas que te perseguem cansam. Eu te falo isso porque eu vivo isso, gente. Uma hora a pessoa cansa. Toda hora eu persigo esse cara, ele vai bem, sei lá. Vão cansar de te perseguir. Você crê nisso, meu amado? Diga isso a alguém, diga, irmão, vão cansar. Diga ele, vão cansar de te perseguir. Você vai ver. Eles vão ver que você não para. Que a bênção está sobre a tua vida. Agora você tem que ser abraâmico. Igual a Isaac. E aí, ó, quando Isaac percebe que não perseguem mais ele, o que é que ele faz? Qual é o nome que ele bota nesse poço? Poço da saudade dos outros poços, né? Aqui é o poço da saudade. Porque me tomaram 2. Desde que é assim. Ele, em vez de usufruir do que Deus está dando para ele, ele ficava lembrando, porque me tomaram 2 poços. Porque isso é uma mágoa que eu tenho aqui profunda.
30 anos de terapia para esquecer os postos que tomaram dele. Eu lembro de uma pessoa que deu pena. Ela passou, no mínimo, irmão, não sei, foi uns 15 ou 20 anos que eu conheci ela. Ela só falava da mesma coisa todo, de uma mulher que roubou 20 mil reais dela. Mas a miúda só falava disso. Ela falava disso, aquela mágoa, aquela coisa que paralisou os sonhos. A vida dela morreu porque uma mulher roubou 20 mil reais. Eu não sei que 20 mil reais é dinheiro, mas, meu irmão, pelo amor de Deus, a vida vale mais. 15 anos da minha alma vale muito mais do que 20 mil reais, pelo amor de Deus. Não tem dinheiro que pague. Sabe o que Isaac faz? Quando ele chega no terceiro poço, que ele vê que ninguém veio perseguir, sabe qual é o nome que ele dá ao poço? Reobote, lugar da minha prosperidade. Como quem fala, eu não vou lamentar pelo passado, eu vou curtir o presente. Eu vou abençoar o que está na minha mão, eu vou viver o que Deus me deu, eu vou esquecer, eu vou perdoar, eu vou deixar para trás. O que eu perdi foi lição. O que tomaram, que Deus abençoe, que seja proveito para ele. Que o ladrão faça bom proveito. Tem coragem de fazer isso? Fica com a mão querendo que a PM pegue e ele mate. Não, que o ladrão faça bom proveito, que ele se converta, né? Que ele seja abençoado, porque o meu lugar é Reobote, a minha vida, eu não tenho que me apegar a nada nem a ninguém. Então é essa dinâmica da bênção de Abraão. Preste atenção, vou falar mais um pouquinho sobre isso e vou para o encerramento, preste atenção. Em Gênesis 28, Isaac passa a bênção de Abraão para Jacó. Tinha dois candidatos, Jacó e Esaú. Só que Jacó queria muito mais, ele acreditava, ele valorizava muito mais o legado do avô do que Esaú. Esaú desprezou isso. Esaú era carnal. Esaú era materialista. E eu vou dizer a você, se você for carnal e materialista, você está desprezando o legado da bênção na tua vida. Se você não é generoso, se você não é da paz, se você não é do amor, mas é confusento, é briguento. E se você olhar Gálatas 5, as obras da carne são sobretudo gente problemática e briguenta. Vai ver lá. Mais do que pecado sexual, tem porfia, contenda, dissensão, discórdia, facção, inveja. O que a pessoa carnal mais frutifica é briga. Se alguém carnal, diga assim, ó, ela é problemática, é carnal. É a música do carnal. Briga. Está sempre brigando. Está sempre contendendo. Já chega no lugar, a gente chega no lugar procurando um inimigo, gente. A gente já chega assim. Como foi no trabalho? Pelo menos de trabalho. Como foi o trabalho, amor? Já vi duas lá que eu não gosto. A primeira coisa que ela procura normalmente é alguém para brigar. Alguém que ela não goste. Alguém que não foi com a cara. Meu irmão, quem é do legado de Abraão? Quem é Abraão? Quem é filho de Abraão? Ele já disse, encontrei gente para eu abençoar lá. Encontrei gente que eu posso ajudar lá. Encontrei gente que eu posso servir lá. Aleluia. Porque ele sabe que é abençoado. Ele não fica buscando quem brigar. Ele fica buscando onde derramar a graça e a bênção de Deus. Onde ele vai ser útil. Onde ele vai ser uma bênção. Qual é a brecha que ele vai suprir. É outro pensamento. Então aqui Jacó e Esaú. E Esaú é problemático, é carnal. Não quer saber da Jacó. Jacó ainda é carnal também. Mas pelo menos ele valoriza mais as coisas espirituais. Ele quer a bênção. E ele acaba recebendo. Deus o escolheu. E é interessante lá em Gênesis 28, depois lê com calma em casa, porque Isaac fala assim, que Deus te dê a bênção do meu pai Abraão, do teu avô Abraão. Não é a bênção de Isaac, é de Abraão. O nome que tem que ficar em nossa cabeça desse legado é Abraão. Que Deus te dê a bênção de Abraão. Gente, presta atenção. Jacó em Gênesis 25 comprou a primogenitura de Esaú, direito de filho mais velho, que dava naquela cultura o direito de receber no mínimo 2/3 de toda a herança do pai. Isaac é riquíssimo. Isaac herdou
tudo que Abraão tinha. Abraão despediu os outros meninos que ele teve com Quetura de mão vazia, deu toda a herança riquíssima dele para Isaac. Isaac aumentou o patrimônio. Gente, Jacó era para receber uma herança, eu calculo como hoje algo bilionário, coisa de bilhões se fosse nos dias atuais. É tesouro, é ouro, é prata, é gado. Ele vai embora. E Gênesis 32:10, sabe o que ele levou? Um cajado. Ele fala: quando eu parti, a única coisa que eu levei foi um cajado. Eu imagino Esaú, quando soube que Jacó fugiu, ele foi embora fugido. Foi no curral, ele levou as ovelhas? Não levou. Foi no baú, não levou ouro, não levou a prata. Oxe, ele levou o quê? Ô, seu abestalhado, ele levou a bênção. Só que você não enxerga isso, porque você é materialista. Você troca a bênção por coisas materiais. Eita. Você troca a bênção por momentos de prazer, por pratos de lentilha. Você fica brigando. Eu quero. O que eu preciso comer? O que é isso aí, meu irmão? Nossa, uma comida vermelha. Ele falou com tanta empolgação da comida vermelha que o nome dele virou Edom, vermelho. De tão materialista que ele é. Jacó sai sem nada, só com o cara era rico, mas sai de casa com um cajado na mão. Por quê? Porque o que ele queria, ele pegou. O legado da fé. Ele vai caminhar com ela. A primeira noite de Jacó fora de casa, ele dorme num travesseiro de pedra. Imagina, um homem rico dorme num travesseiro de pedra. Mas o primeiro sonho que ele tem é uma escada que liga os céus e a terra. E anjos descem e sobem aqui, pertinho dele, aleluia. Aí ele acorda e fala: uau, esse lugar é Betel, é a casa de Deus? Não, Jacó, é que aonde você vai agora, Deus vai contigo. Onde você for é casa de Deus. Onde você for tem anjo. Ele vai ter encontros com anjos depois, no Manaí. Enfim, a vida dele agora é uma vida espiritual. Chega na casa do tio sem nada. O tio explora ele. Trabalha 14 anos de graça por amor a Raquel. Ganha Lia de brinde. Mas quando ele volta, só em 7 anos que ele trabalhou, ele está mais rico do que Esaú, que herdou tudo do pai. Pergunta, irmão, no que você confia? Em Deus ou nas coisas terrenas? Se você confia em Deus, se mova como quem confia em Deus. Para de brigar com tua família por herança. Dá um bom testemunho de crente. Chegar lá e falar assim: ó, tá tendo confusão? Eu abro mão da minha parte aqui, ó. Eu abro mão, Deus me dará mais. Você tem fé para isso? Não, pastor, é precioso. Vai, Esmigo. Por isso que você não avança na vida, Esmigo. Aí vive um inferno, 30 anos de inferno, por causa de uma casinha que sua mãe deixou lá em Amélia Rodrigues. Nada contra a Amélia Rodrigues. Nada contra a Amélia Rodrigues. Benção, Amélia Rodrigues. Oh, meu amado. Gente, eu falo do que eu vivo, viu? Eu falo com autoridade. Quem me conhece de perto sabe que eu sou exatamente assim. Brigou, contendeu, confusão. É o que, meu filho? Vai, filha, vai lá. Como a gente comia na infância, vai, morta fome. Vai lá. Porque em Cristo eu encontrei o grande tesouro. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, o Pai está comigo. Jesus não se apegava a nada. Ele caminhava. Ele se movia. Ele sabia que o Pai cuidava dele. Esse é o tesouro. Mas quando eu me apego, eu mostro que eu não sou abraâmico, que eu não sou filho de Abraão. Eu tenho outra natureza. Eu tenho outra mentalidade. Eu tenho outra postura. Sabe? E eu quero dizer mais, gente, não é só sobre se apegar a recursos materiais, não. É muito mais profundo. O legado de Abraão é sobre desapegar também de ideias carnais. Por exemplo, olha que coisa maravilhosa.
Deus chama Abraão quando o cara está dando entrada no INSS, gente. Ela com 75 anos. De bora, viver uma aventura aí. Mas Senhor, agora que o Senhor chega. É tipo Marta com Jesus. Agora que o Senhor chega. E qual é a resposta do Senhor? Eu chego quando eu quero, né? Parafraseando. Eu chego quando eu quero. Porque para mim não tem isso de tempo, de velhice, de apodrecimento da vida. Eu sou ressurreição e vida. Quando eu chego o velho, o novo, qualquer um frutifica na minha presença e vive. Então o legado de Abraão é não, porque para mim não dá mais. Porque eu perdi, porque passou meu tempo. Não, para com isso. Nunca é tarde para gerar a vontade de Deus, para viver as promessas de Deus. Mas pastor, eu perdi muito tempo na vida, eu dei cabeçadas, eu me envolvi com a pessoa errada, eu destruí minha vida, ele me abandonou com 3 filhos nas costas. Minha amiga, agora é tempo de você se levantar e viver como quem vive no Senhor. E creia que mesmo nessa situação, Ele é poderoso para fazer você viver a melhor fase da sua vida e glorificar o nome dEle na sua vida. E Abraão sai e não atenta para as limitações dele mesmo, sabe? Quem é da fé não fica, não, porque não, e para com isso. Romanos 4, Hebreus 11, está escrito que ele não atentou para a própria limitação no seu corpo velho. Que ele creu contra a esperança natural. Crê contra as análises racionais. Aleluia, isso é muito profundo, meu amado. Ah, você vai viver como um filho de Abraão a partir de hoje, como uma filha de Abraão. Aquela pessoa que tudo fica, sabe? Eu não estou mandando você ser irracional, ser imprudente, não fazer conta, não é sobre isso. Mas é não se limitar nas suas impossibilidades. Porque isso também é egolatria. Quando eu defino os meus passos com base no que eu posso ou não posso, isso é um tipo de egolatria. Quem está no centro definindo sou eu e as minhas capacidades. Mas quando eu esqueço um pouco das minhas capacidades e começo a me mover pelo que a palavra de Deus diz, então Cristo é o centro da minha vida. Porque Ele diz que eu, onde o pecado abundava, posso ser santo nele. E eu não olho para as minhas limitações, eu olho para Cristo, confio no que Ele disse e me movo em santidade. É Ele quem diz que no mundo onde abunda ódio, eu posso transbordar amor. E ainda que eu não veja isso, eu creio e eu manifesto o amor de Cristo. Ainda que eu me veja incapaz, impotente em muitas coisas, tolo para muitas coisas, eu recebo do Senhor a palavra e eu caminho com base nela. Como Pedro fez, Senhor, eu tentei a noite toda, mas agora não vai ser confiando em mim, vai ser sobre a tua palavra. Eu não me limito em mim. Se limitar em si mesmo é um tipo inverso de egolatria. É como Nelson Rodrigues falou, é o Narciso às avessas. Porque autoestima demasiada é egolatria, mas baixa estima demasiada também é. Porque gera esse vitimismo, porque eu não posso, eu me justifico, porque eu não vou, porque eu não faço, eu não me movo, eu não tento nada, porque não dá, em mim não dá, oh céus, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, a minha história, o país, o presidente, o governador, o Bahia. Aí eu fico nesse negócio, meu Deus, eu não posso. Isso também é idolatria. Mas quando eu confio no Senhor, eu não penso no que eu posso ou não posso, eu penso no que Ele me fala, no que a palavra me diz, e eu movo o meu corpo velho, o meu corpo cansado, o meu corpo fraco, na direção do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. É uma desconstrução, sabe? Não importa, eu vivo no Senhor. Eu creio no chamado dEle. Eu creio na palavra dEle. Eu caminho pela fé, eu não atento muito para mim mesmo, mas para o Senhor e para o que Ele fala a meu respeito. Amém, meus amados?
Então essa desconstrução precisa acontecer na sua vida para que Efésios 3:20 se manifeste. O que diz em Efésios 3:20? Ele é poderoso para fazer, preste atenção, ouça isso. Deixe esse versículo agora entrar profundamente na sua alma e mudar a sua vida. Ele é poderoso. Mas antes de falar o versículo, deve estar aqui na tela já, me entregando já, né? Uma pergunta a você. O que é que você tem coragem de pedir em oração? A oração revela muito a sua fé. Agora, vamos além? O que é que você tem coragem de pedir? Você não tem coragem de pedir porque acha, não, isso aí é pedir demais também. Mas você sonha. Imagina, mas você não pede, porque você não crê nisso também. Acha que não deve pedir isso, porque você não crê que é possível. Mas sonha, você sabe, lá nos seus devaneios. Depois de comer uma feijoada de domingo à tarde, você fica meio sonhando com aquilo. O que é? Olha o que Paulo diz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e até do que nós imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Abraão não está mais olhando para as impossibilidades. Ele olha para a palavra de Deus na vida dele. E é assim que anda quem tem esse legado. É assim que anda quem tem essa fé. E eu vou encerrar dizendo o seguinte a você. É lógico, meu amado, que isso não quer dizer que a gente não sofra às vezes. Que não seja doído os processos, sabe? Sofre. Você acha que Abraão está subindo para levar Isaac para sacrificar? Tipo, tá felizão, é? Que maravilha. Vou matar meu filho hoje. Lógico que não. O coração está apertado. Está doendo. Mas ele não deixa seus sentimentos serem maiores que a sua fé. Aleluia. Isso é tão profundo, meu irmão. Nenhum sentimento dele é maior do que a sua fé. E o menino olha e diz: painho, cadê o cordeiro? Está estranho. E Abraão, como quem crê, ele não fala assim para tapear o menino, não. Ele fala como quem crê, porque na verdade, se você for ler em Hebreus 11, vai dizer que ele acreditava que o Senhor era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, porque havia sobre Isaac a promessa da sua descendência. E olha que não há relato de ressurreição na Bíblia, pelo menos antes disso. Então Abraão é pioneiro até nisso, em crer em ressurreição, que é fundamento da nossa fé, porque Cristo ressuscitou. Por isso que ele é pai da fé mesmo. Ele crê que Deus vai fazer. Eu não sei o que eu não sei. Eu sei que eu era velho, infértil. Minha esposa já tinha passado da menopausa, também não tinha mais filho. Ele disse que ia me dar um filho e ele me deu. Eu sei que eu apresentei Ismael para ele e ele disse: não, é em Isaac que será chamada a tua descendência. Teu legado é de Isaac. Então peraí, ele quem disse que ia me dar Isaac, ele me deu milagrosamente. Disse que Isaac ia ser meu herdeiro do meu legado. Meu amigo, alguma coisa ele vai fazer. É assim quem vive, assim que vive quem é filho de Abraão. Eu não sei o que, mas alguma coisa Deus vai fazer. Mas ele não vai fazer, no pé do monte, não. Não, não vai. Aí que é o problema. Senhor, faz primeiro que eu vou. Aí é fácil. Ele faz lá em cima do monte. Ele faz quando a sua fé é provada. Quando a sua confiança é provada. Quando você abre mão de verdade. Quando você entrega. Quando você larga, desapega. Quando você abençoa quem te amaldiçoa. Quando você perdoa. Quando você larga. Quando você entrega ao Senhor. Aí ele mostra. Aí ele diz: eita, não quero teu filho não. Toma o cordeiro aí. E apontava para o grande cordeiro que ele providenciou para a nossa vida. Deus providenciará para si um cordeiro. E o cordeiro foi providenciado por nós. E Paulo fala em Romanos: se Deus nos deu Cristo, não nos dará tudo, gente. É tipo assim, sabe qual é a ideia de Paulo? É tipo assim, pense o seguinte: você foi
consertar seu carro. Aí o conserto deu, digamos, botar um carro top. Aí o conserto deu 20 mil reais. Aí você gastou 20 mil. Mas aí para funcionar o carro faltava um fusível. Que custava, sei lá, 5 reais. Aí você fala, não, chega. Não. Só gasto 20 mil. 20 mil e 5 reais eu não gasto. Vou deixar o carro parado. Porque 5 reais eu não invisto mais. Faz sentido, gente? Faz sentido? Alguém faria isso? Tem algum amigo aí? Não. Você já botou 20 mil? Você bota 5. É o que Paulo diz em Romanos. Ei, Deus já deu Cristo por você. Tudo que for necessário Ele vai dar. Se Ele já investiu o maior investimento, você acha que as coisas pequenas dessa vida Ele não vai cuidar na sua vida? Mas a questão é, você caminha como quem crê? Agora, lógico, gente, eu encerro aqui. É lógico que isso é um processo. Você nunca vai ter a fé de sacrificar Isaac se antes você não tiver outros passos de fé que vai te firmando para aprender a ter fé. O Abraão de Gênesis 15 nunca sacrificaria Isaac, até porque foi em Gênesis 15 que ele creu que Isaac viria. Começou a crer, confirmou em Gênesis 17, na verdade, 18. Então ele foi amadurecendo a fé até ter fé para entregar Isaac. É um processo. Por isso que a palavra da semana passada foi uma das palavras mais importantes que eu já preguei aqui. Pena que não gravou. Porque se você não praticar de imediato o que Deus te pede, você não cresce. Então você tem que agora, aquilo que Deus já falou com você, pratique agora. Porque essa experiência com a fé é que te fará ter força para dar o próximo passo. O passo maior. Gente, pode parecer às vezes, eu falo tão leve, que eu vou falar, não, esse pastor ele deve ter dinheiro. Não é possível. Não é possível que ele está tão tranquilo assim. Mas você tem noção do que é você do nada assinar um documento de 3 milhões e 200 mil? Assinei. E quem estava comigo lá no dia, viu. Estava de boa. Cadê? Por quê? Convicção. Mas para dar esse passo, antes, lógico, não é só eu sozinho, eu falo de mim porque eu lidero o processo. Mas eu dei da tenda aqui. Mesma coisa. Na pandemia, quanto é que é? Não sei o que, 200 mil, sono, não sei o que, bora. Deu menor. Crie. E Deus, como Ele falou que ia fazer, Ele proveu tudo. Por isso que eu não tenho sombra de dúvida de que dia 30 a gente vai ter os 700 mil reais. Não sei como é que vai ser ainda não. Eu sei que vai. Esse dinheiro vai chegar. Esse recurso vai chegar. Essa bênção vai chegar. Deus proverá. Sabe por quê? Porque não é para mim, não é meu, é a palavra dele. E Ele honra a sua palavra. Ele me deu uma palavra, Ele me deu uma direção. Então preste atenção. Você só consegue dar passos maiores se você antes der passos menores. E para isso você tem que entender de uma vez por todas que mais do que brasileiro, mais do que baiano, mais do que sertanejo, eu gosto tanto de falar isso. Eu tenho orgulho do nosso sertão, eu tenho raízes no sertão também. Mais do que filho de maninha que você ama. Mais do que neto de voinho lá, que você tem tanto orgulho do seu voinho. Mais do que... Tem gente que tem um legado religioso também bonito. O pessoal fala assim, pastor, o meu avô fundou a igreja batista de Itaboboquinha. É lindo isso. Eu sou batista 3 gerações, eu sou presbiteriana 4 gerações, eu sou assembleana 10 gerações. Lindo isso. Aquele legado, aquela força. É lindo, eu acho massa isso mesmo. Mas tudo isso é pouco. Quando você entende que você é filho de Abraão pela fé. E você é um peregrino, presta atenção. Assim como Abraão, a nossa promessa total ela é futura. Abraão foi um peregrino na terra. Mas pastor, não tinha uma terra que os descendentes dele pegassem. A terra deles lá é a terra do povo de Israel. Aí é o povo histórico de Israel, não é nossa. Nossa Jerusalém é celestial.
Somos cidadãos dos céus. Então Abraão viveu assim. Nunca usufruiu da terra. Ele até usufruiu um pouco da terra, mas sempre como peregrino, sempre como estrangeiro. E assim nós vivemos. Você tem que viver assim. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar junto. Toque em alguém e faça a propaganda da OLX para ele. Para ela. Diga, desapega, meu irmão. Anda pela fé. Para de brigar, para de problema. Olha. Desapegue também, sabe do quê? Do desejo de controle. Abraão, ele perdeu o controle. Ele era guiado. E tem muita gente que é controlador. Quer controlar todos os detalhes da vida do profeta. Mas está repreendido em nome de Jesus. Eu vou. Chega um momento de, opa, eu preguei isso aqui também. Sextou, bebê. Shabá. Sabe que Shabá é na sexta para o judeu, né? Sexta de tarde. Shabá, isso não é só no calendário, não, gente, é na alma, amém? É sentir, meu amigo, fiz o que eu tinha para fazer, agora eu vou ver ele trabalhar. Você perde o controle. Você começa a ser guiado. Você entrega o controle nas mãos de Deus, se desapega. Amém? Quem aqui é pela fé filho de Abraão? Quem é filha de Abraão? Crê mesmo nisso? Então ore hoje para que você viva pela fé. Paulo disse, o texto que nós lemos, Gálatas 3, citando Abacuque, o justo viverá da poupança, não é isso? O justo viverá do INSS, não é isso? Mas tem crente que está com 30 anos. Ai, pô, estou com o meu INSS. Pô, pelo amor de Deus. Faça a previdência, se prepare, beleza, nada contra isso, é bom ser prudente, mas prepare com esse medo existencial. Para com essa angústia, como se o seu amanhã dependesse, sabe, de você fazer tudo certinho, de você... Eu conheci um irmão que ele tinha... Meu Deus, acho que umas 4 previdências, não sei o que, um segundo... Beleza, legal, você pode fazer, mas assim, se isso te atribula, tipo, calma, irmão, segura um pouco aí. Usa mais energia para viver do que para se prevenir, você entende? Você previne tudo, você não vive. Vive. Creia. E lembre que o nosso chamado não é só ser abençoado, mas a realização final do chamado é qual é, gente? Ser uma bênção. Você começa a andar como quem é responsável por tudo e todos que estão no seu caminho. Isso é lógico, isso aqui a gente tem que fazer um curso aqui, né? Para você entender. Eu vou marcar um dia para te mostrar exemplos práticos disso, para você entender como é viver isso. Mas assim, eu vivo assim o tempo todo. Ontem mesmo, não tinha vaga no colégio, eu parei o carro em frente ao prédio que eu morava até 2 meses atrás. Em frente ao prédio, assim, um lugar que eu paro o carro todo dia, aí veio um gaiato cobrando uma cartelinha de R$10. Eu moro aqui abençoado. Morava aqui agora, eu moro aqui R$10 aqui. É lógico que, poxa, faz sentido, né? Mas olha como é que eu penso. Não, peraí, meu amigo. Ele pode até estar jogando o baratinho dele aqui, né? Mas, nessa relação aqui, quem tem mais força? Eu dei os 10 e ainda me senti mal, porque era para dar mais, porque eu sempre dou mais. Porque eu não penso assim, o cara do picolé, quanto é? 2,50. Faz R$2 aí, negão, na moral. Não, para com isso, gente. Para com isso. O cara do picolé. Você vai ganhar no picolé? É sério isso? Você vai ficar rico no picolé do cara? Do cara do picolé? É sério. O cara que vende picolé para poder comprar o franguinho dele para levar para casa, porque nem carne ele compra, que é caro. Então você começa a ter outra mentalidade, amém, gente? Você é abençoador. Abraão, quando viu Melquisedeque, ele nem pensou. Deu o dízimo de tudo sem medo, toma. Então você é um abençoador, amém, gente? Não é só dinheiro, não. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem outra coisa.
Tem recursos, talentos, dons, amor, carinho, atenção, que é o grande recurso do nosso tempo, atenção. Você sai derramando, porque você é uma bênção na terra. Quem é uma bênção na terra aqui? Aí você tem que entender, aqui eu não estou pregando, não, o pastor pregou uma mensagem que quer para eu prosperar. Também, você viver a vida cheia da graça, mas sobretudo é para você ser uma bênção onde você passar. Amém, meus amados? Vamos orar debaixo dessa palavra? Vamos cantar para dessa canção e orar. E você vai ficar em pé mesmo para poder. Vai receber a ceia sentado, na verdade. A gente vai tomar a ceia de novo. Tomar a ceia. Mas canta para essa canção, Tiaguinho. Eu creio em ti, faça o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Pai querido e amado, mais do que Dom Pedro I ou Zumbi dos Palmares, nós olhamos para Cristo, aquele que nos fez filhos de Deus, e Cristo nos insere na família da fé. Se tem homens para os quais devemos olhar na terra, Senhor, eles são os nossos patriarcas da fé. É Abraão, é Isaac, é Jacó. Porque é daí que nós viemos, Senhor. É daí que nós somos, meu Pai. Nós somos da família da fé. Aleluia. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque toda maldição que estava sobre nós foi levada na cruz do Calvário, para que a bênção de Abraão, a salvação, a comunhão com Deus, a presença de Deus chegasse nos gentios, no Brasil, em Salvador. Aleluia! Nós estamos aqui, mas não devemos nada a povo nenhum do mundo, porque nós somos filhos de Abraão. Aleluia, 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 aleluia. Oh, eu creio, Senhor. Caminharemos pela fé, meu Pai. Sente um pouquinho, filho de Abraão, sente só um pouquinho, sente só um pouquinho. Vamos passar o pão e o cálice. Vamos passar o pão e o cálice. Rapidinho. Quero glorificar a Deus pela vida de Elma. Elma? Não, é outra Elma hoje que está aqui. Elma, essa também é Elma. Né? Elma que Deus curou de câncer para a glória dele. Ela que estava aqui dizendo: pastor, fala de mim. Deus abençoe a vida de Elma, em nome de Jesus. Seja de vida, de graça. Glória a Deus, Elma. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Esse é o nosso legado. É o legado da fé. Vai pegando o pão e o cálice. O nosso legado é o legado da fé. A gente se move não por medo, mas pela fé. Né, Felipe? Vem cá, Felipe, orar por você rapidinho. Felipe que está indo, terça-feira está indo realizar um sonho. Para isso, está desapegando de família, desapegando. Ele me falou esse sonho já tem uns 2 anos, eu acho. E eu disse: vai, meu, se você crê nisso, se você acredita, vai. Tinha o sonho de estudar nos Estados Unidos, de morar lá. Deus abriu a porta para ele ir, para ele viver esse sonho. E quem anda da fé é assim, né?
E os sonhos dele são grandes. Não posso contar que ele que vai contar, mas são sonhos grandes. Se não tem isso, se o Senhor colocou no teu coração, vai. Porque não há limitações para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Leva de mão para cá, Pai querido e amado. Nós abençoamos Felipe, Senhor. Nós enviamos ele, Senhor, não para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Porque ele já é abençoado. Ele não precisa dos Estados Unidos para ser abençoado, porque a tua bênção já está sobre a vida dele. O teu Espírito está nele. A tua graça está sobre a vida dele. Ele é teu filho amado. E que lá ele seja uma grande bênção, Senhor. Glorifica o teu nome na vida de Felipe, Senhor. E faz maravilhas na vida dele. No nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz? Glória a Deus. Parabéns pela fé, Felipe. Glória a Deus. Te abençoe. Mais do que filho de Júlia, é filho de Abraão. Por isso que ele vai, amém? Quem é filho de Abraão não tem medo de ir, amém, gente? Vai para a terra que eu te mostrarei. Vem, Abraão. Sai, deixa a mamãe um pouquinho e vai viver a bênção, amém, gente? É assim que funciona, né? Pegou aí o pão, pegou o cálice. É por causa de Jesus que nós temos essa bênção. Ele é o abençoado e a bênção por excelência. Foi Ele que nos enxertou, aleluia. Foi Ele que nos colocou na família, aleluia. Sabe, nós não tínhamos o sangue, mas Jesus falou para os judeus, lá em João 8: se vocês fossem filhos de Abraão mesmo, acreditariam em mim. Porque isso não se dá pelo sangue, se dá pela fé. Ele disse em Mateus 3: não digam de si mesmos, somos filhos de Abraão, para não se justificar, para não se arrepender e não se converter. Porque até da pedra Deus faz filho para Abraão, ele diz. Não é sobre genética, é sobre fé. E é o que Paulo fala em Romanos 4: os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem. Romanos 3, Gálatas 3, que nós lemos, são os que creem. Por isso que ninguém tira da minha cabeça: eu sou filho de Abraão, eu sou abençoado, amém, gente? Eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Tu serás uma bênção, aleluia. Tu serás uma bênção. Eu sou uma bênção. Quem é uma bênção? Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Porque a graça de Deus flui na minha vida, o amor do Senhor flui na minha vida, não porque eu seja algo em mim mesmo, mas porque Ele é tudo em todos. Porque Ele é, e eu creio nele, porque eu ando com Ele, porque eu conheço a Ele, e esse é o nosso tesouro. Somos as pessoas que conhecem Jesus, que revelam Jesus, que apresentam Jesus, que falam em nome de Jesus. Qual que poder falar em nome dele? E por isso nós somos da bênção, amém? Esqueça um pouquinho aí aquele trauma histórico. Deixa Deus curar seu coração. Ah não, porque os portugueses, não sei o que. Deixa um pouco isso para trás. Rapaz, se nós tivéssemos uma colonização de povoamento português, não importa. Mas em Cristo não é judeu, nem grego, nem português, nem alemão, nem inglês, nem chinês, nem índio, nem africano. Em Cristo somos filhos de Deus. E repito, se tem alguém na terra, uma família, é a família de Abraão. Rapaz, coisa chique, viu? Essa é a sua principal ascendência. Filhos de Abraão. Amém? Fique em pé comigo. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente pelo sangue
nos lava. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse pão é um símbolo de que quanto mais nós nos entregamos, mais Deus nos multiplica. Você que ouve uma palavra dessa e fica com medo. Quando eu toquei aqui no ponto herança, especificamente, veio gente que dá uma tremida assim. Ai meu Deus, não estou preparado para abrir mão da minha casa na linda Amélia Rodrigues. Quando você tem medo, sabe o que você fala para Deus? Eu não vejo por onde o Senhor pode me abençoar, então eu me apego, porque eu não vejo. Isso é um testemunho de incredulidade. Mas quando eu entrego, quando eu amo, quando eu pacifico, quando eu pago o preço da paz, quando eu abençoo. Até porque tem coisas que te vinculam às pessoas erradas para sempre. Quando Abraão recuperou todo o tesouro de Sodoma, primeiro veio o Melquisedeque, aí ele deu o dízimo. O dízimo ele deu, ó. O dízimo ele deu. Ele veio o rei de Sodoma e fala assim, ó, me dá o povo e os bens que você recuperou, que eram os bens do meu povo, os bens de Sodoma, fica para você. Abraão disse, de jeito nenhum, não quero um centavo do que é seu, para que eu não tenha uma ligação perpétua com você e você diga que me enriqueceu. Não. Abraão desapega de tudo, ó, entrega tudo ao rei de Sodoma, ó, tudo. Deus me dará muito mais. O cara se arriscou numa guerra que ele poderia morrer. Toda a recompensa da guerra, que por direito de guerra daquele tempo era dele, ele abre mão de tudo para não estar ligado às pessoas erradas. Mas se você tem medinho disso, não, se eu perder esse sócio, se eu perder isso aqui, a minha vida acaba, porque você está dizendo, Senhor, eu não creio em Ti. Então eu não consigo abençoar, eu não consigo desapegar, eu não consigo apaziguar, eu não consigo trazer shalom, porque eu tenho, não, meu irmão, Deus fará as coisas acontecerem na tua vida quando você tiver coragem de fazer a vontade dEle, de ser uma bênção. Amém, meus amados? Qual é a garantia disso? É o Espírito que Ele nos deu, que nos move nele, que nos guia nele. E por que Ele nos deu esse Espírito? Porque alguém já pagou o preço pela paz. Ei! Alguém já pagou o preço pela paz. Nós tínhamos inimizade com Deus, mas Ele pagou o preço pela paz. Temos paz com Deus em Cristo. Ele investiu, ele disse, não, gente, Jesus poderia ser o rei do mundo. Ele poderia ser o maior imperador da história do planeta. Não teria Napoleão, não teria Alexandre o Grande, não teria Júlio César, não teria para ninguém. Ele seria o maior. O diabo ofereceu isso para ele em Mateus 4, em Lucas 4. Ele disse, não. Eu não vim para reter para mim, eu vim para entregar. Mas porque Ele entregou, Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Porque quem é Júlio César? Quem é Alexandre o Grande? Perto do nome de Jesus. Quando você se entregar, Deus vai te multiplicar. Agora perca o medo, meu irmão. Olha o que eu preguei. Eu vou lançar aqui uma palavra de desafio de fé para você. Eu preguei na semana passada que você tinha que ouvir a palavra e praticar ela o quê?
imediatamente. Porque senão passa, você ouve uma nova palavra, que legal, aprendi uma coisa nova, me emocionou, mas não mudou sua vida porque viciado em novidade. Tem que praticar. Desafio. Se você não tiver fé hoje para perdoar o seu maior devedor, então escolha alguém hoje que está brigando com você por algum dinheiro e deve alguma coisa. Quando acabar o culto hoje, você vai mandar mensagem para ele assim: ei, você não me deve mais nada não. Se for uma coisa para trazer paz, não é para trazer conforto para a pessoa não. Não, pastor, ele já ia me pagar. Aí se você quiser abençoar, abençoe ele, amém? Qualquer coisa que está problemática, sabe que está enrolado, que está dando desgaste entre você e alguém, você vai sair daqui e vai, tá perdoado, tá bem, fica para você, meu filho. Gente, eu faço isso o tempo todo. Eu criei uma empresa, botei uma pessoa, a pessoa brigou comigo, mas hoje fica, meu filho. Caminhei, Deus me deu outra que já estava rendendo muito mais. Outros níveis, outras perspectivas, outras dimensões. Eu criei, eu dei o nome, eu fundei, trouxe a pessoa depois, a pessoa brigou comigo. Eu quero, Smiggle. Fica, Smiggle. Porque eu não me apego ao anel, eu me apego ao dono de tudo, o dono do poder. Amém, gente? Então você tem que crer nesse Cristo que entregou. Amém, gente? Tome esse pão, porque você é filho de Abraão, tem aliança com Deus, sim, Jesus, porque Ele te trouxe para Ele em entrega em amor. E come esse pão como quem dá graças a Deus pela aliança que você tem. Glorifique o Senhor, porque você é dele, porque Ele te comprou. Aleluia. Esse pão e esse cálice devem ser os símbolos que devem nos inspirar, mais do que uma bandeira nacional, mais do que o hino nacional, muito mais. Aqui é o que aponta para o nosso verdadeiro legado. Sabe por quê? Quando você morrer, seu CPF será cancelado. E você não será mais um cidadão brasileiro. Você vai ser história. Mas se você tem um legado de Cristo, a fé de Abraão, quando você morrer, você abre os olhos na Nova Jerusalém, e lá você viverá para a eternidade. Então, em nome de Jesus, entenda que você não é, você é brasileiro por um tempo só. Você é pequeno, você é de Cristo, meu amado. E por isso que eu não vou brigar nem pelo Brasil. Vou abençoar o Brasil. Abençoar quem é de direita, abençoar quem é de esquerda, abençoar quem eu não estou nem aí. Pastor, vamos aqui pro meu lado. Não, eu já tenho um lado já. Meu reino de Cristo. Eu abençoo as pessoas, porque Cristo é o meu reino, a minha pátria celestial. Estou no Brasil hoje, amanhã eu posso ir para os Estados Unidos, amanhã eu posso ir para o Canadá. Não tem coisa não, você tem que... Não, sou de Cristo. Sou de Cristo. Você não pertence a essa igreja não, viu? Você, tem pastor que é Smiggle, viu? Tem esse pastor Smiggle aí. Fala, pastor, tô indo embora. Não, você é meu, precioso. Daí, tá repreendido, pastor Smiggle. Você é de Cristo. Ele te plantou hoje aqui, pode plantar em outro lugar. Você é dele, amém? Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver a bênção na sua vida. Você está aqui, você é bênção aqui. Está lá, é bênção lá. Você é de Cristo. Partido nenhum lhe cabe. Cidade nenhuma lhe cabe. Filosofia nenhuma lhe cabe. Porque você está num lugar muito superior, amém, gente? Você tem que entender isso, gente. Você está numa dimensão que é muito mais elevada.
Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu não sei quem jurou bandeira. Aquela fichinha aqui é muito mais poderoso, meu amado. Lembra quando o dia que eu fui me apresentar no quartel de Amaralina? Aí eu fui escolhido para servir o exército, o que seria uma honra, mas eu não queria. Aí eu fui escolhido, tinha meninos que queriam e não foram escolhidos, né? Realmente dava pena isso. E aí, antes do exame médico, entrou um capitão assim e falou assim: vou perguntar logo, quem aqui não gostaria de servir? Mas tipo assim, já bravo com quem não gostaria. Tem alguém que não gostaria? Aí eu e mais uns 3 assim, levantamos a mão. Seus impatriotas! Deu uma escaldação lá. E eu não servi. E isso não vai afetar a minha vida profundamente. Poderia servir, poderia não servir, poderia não... Enfim, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, me convidaram para servir no exército americano. Lógico, era gringo, queria botar na frente da batalha lá no Iraque, tá na época da guerra do Iraque. Eu morri logo, né? Lógico, era isso. Cheguei do lado do nada, tinha uma carta em minha casa me convidando para o exército. Eu turista, você quer servir no exército? Eu com 18 anos de idade, ele viu a minha idade e botou na minha casa. Isso é armadilha pura, mas é Satanás aqui. Não, eu quero, porque Abraham Lincoln, George Washington, Frank Roosevelt. Não, tem outra coisa pra fazer. Eu tenho o legado de Abraão para carregar. E ele é maior do que o Brasil, do que os Estados Unidos. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O nosso chamado é internacional. O nosso chamado é atemporal. Você crê nisso, meu amado? Erga esse cálice, diga que você tem aliança com o Senhor. Declare isso para você mesmo. Declare isso para o Senhor. Declare: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu sou filho de Abraão pela fé. Eu sou filha de Abraão, Senhor, é isso que eu sou. E me moverei nessa aliança eterna, que ninguém pode quebrar. Que ninguém pode quebrar. Tome esse cálice, glorifica o Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Aleluia! Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para Muda a bênção. nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. amém. Você vai chegar em casa, vai pegar seu filho na classe e vai dizer a ele: você é filho de Abraão. Quem é Painho? Isso? Quem é Abraão, Painho? Não sou seu filho não, Painho. Não, é você, meu filho também. Vou explicar, você vai explicar. Vai pregar. Prega para seu filho, amém, gente? Prega para sua filha. Prega na sua casa. Espalhe essa mensagem. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa. Vai, filho de Abraão. Vai, seja uma bênção na terra. Vai, glorifica o nome do Senhor, filha de Abraão, e viva a bênção de Deus, em nome